Será que a mordida serrilhada de um tubarão consegue realmente superar a massa subaquática de um hipopótamo de 2 toneladas? Essa é uma pergunta que parece saída de um filme de ficção científica, mas acredite, a natureza já está testando essa possibilidade em tempo real. Hoje, vamos mergulhar fundo na mecânica da força bruta e da agressividade para ver se o tubarão-touro, um dos peixes mais perigosos do mundo, consegue sobreviver a um confronto direto com o mamífero mais mortal de toda a África. Prepare-se, porque não é uma briga qualquer, é uma batalha entre a resistência implacável do mar e a agressão territorial dos rios, tudo isso acontecendo nas profundezas salobras dos estuários. Antes de falarmos de briga, precisamos conhecer o ringue. O palco desse confronto improvável são os estuários, aquelas zonas de transição onde a água salgada do oceano encontra a água doce dos grandes rios. É um ambiente único, de química instável, que funciona como um berçário para várias espécies e uma verdadeira avenida de deslocamento para outras. A visibilidade é quase zero por causa da quantidade de sedimentos em suspensão, e a profundidade varia drasticamente. É um lugar desorientador para a maioria dos seres marinhos, mas para os nossos lutadores de hoje, é apenas mais um dia de caça e de defesa de território. E por que cargas d'água um tubarão estaria interessado em água doce ou salobra? A resposta está na biologia avançada do tubarão-touro. Diferente da maioria dos outros tubarões, que são estritamente marinhos, o tubarão-touro desenvolveu rins superpoderosos e glândulas especiais que permitem controlar a quantidade de sal no seu corpo. É como se ele tivesse um mecanismo interno de dessalinização portátil. Isso permite que ele suba rios por centenas, às vezes mais de 1000 quilômetros, fugindo de predadores maiores ou simplesmente seguindo suas presas favoritas. Essa capacidade faz dele um visitante frequente e perigoso nas áreas que os hipopótamos consideram seu lar. Do outro lado, temos o hipopótamo, que podemos definir sem medo de errar como o guardião absoluto dos sistemas deltaicos e rios africanos. Para ele, o rio não é apenas um lugar para viver, é a sua fortaleza, o seu clube privativo. Passam os dias dentro da água para proteger a pele sensível do sol escaldante e saem à noite para pastar. E dentro dessa fortaleza, eles são os reis. Não existe animal na África que ouse desafiar um hipopótamo adulto dentro d'água, nem mesmo os leões ou os crocodilos. A postura do hipopótamo é de dono do lugar, e qualquer intruso é visto como uma ameaça direta à sua família e ao seu sossego. Então, temos de um lado um visitante que chega nadando rio acima, equipado com dentes de serra e sensores de caça. Do outro, um residente fixo, blindado, territorialista e que pesa tanto quanto um carro. O cenário para o conflito está montado. Mas não pense que é uma luta de um só golpe. Quando essas duas criaturas se encontram, a ciência por trás de cada movimento é complexa. Vamos dissecar agora a engenharia corporal de cada um, começando pela arma mais óbvia de todas, a boca. Afinal, o que acontece quando uma mordida de pressão absurda encontra dentes feitos para cortar? Vamos começar analisando a estrutura dentária do tubarão-touro. Os dentes dele são largos, triangulares e, o mais importante, serrilhados nas bordas. Parece descrição de faca de açougueiro, não é? E é exatamente essa função. Essas serrilhas permitem que o dente penetre na carne e, com um movimento rápido de cabeça, corte um pedaço de forma limpa e rápida. O tubarão-touro não foi feito para mastigar, mas sim para causar um dano hemorrágico máximo em segundos, arrancando pedaços da presa. É uma arma de alta velocidade projetada para o cisalhamento, para causar ferimentos fatais em presas menores ou mais frágeis que ele. Agora, olhe para a boca do hipopótamo. Não tem dentes serrilhados, mas sim caninos e incisivos enormes, que podem chegar a mais de 50 centímetros de comprimento. E a força por trás deles é de outro mundo. Estamos falando de uma mordida medida em torno de 1.800 libras por polegada quadrada, ou libras por polegada quadrada. Para você ter uma ideia, é mais que o dobro da força da mordida de um leão. A mandíbula do hipopótamo funciona como um triturador de ossos e uma lança ao mesmo tempo. Ele não corta, ele esmaga e perfura. Se ele prender alguma coisa, as chances de soltar são mínimas, porque a pressão aplicada é simplesmente brutal. Então, no primeiro round, temos um confronto de estilos. A agilidade lateral do tubarão contra a força estática do hipopótamo. O tubarão-touro, apesar do nome, é extremamente rápido e capaz de fazer curvas fechadas na água. Ele pode tentar um ataque relâmpago e sair antes que a presa reaja. Já o hipopótamo, na água, não é o lentão que muitos imaginam. Ele é denso e usa a gravidade a seu favor, podendo se impulsionar com força no fundo.
Mas a sua arma é a mordida de batida e segura. O duelo seria entre a velocidade de um golpe cirúrgico e a potência de uma prensa hidráulica que, uma vez acionada, não tem volta. Mas não é só de dentes que vive um predador. Vamos falar de sentidos. O tubarão-touro possui um sexto sentido incrível, as ampolas de Lorenzini. São pequenos poros no focinho que detectam os campos elétricos gerados por qualquer ser vivo. É como se ele enxergasse a eletricidade. Num estuário turvo, onde a visão não serve para nada, o tubarão vê os batimentos cardíacos e os movimentos musculares do hipopótamo a metros de distância. É um sistema de localização perfeito para a emboscada. Ele sabe exatamente onde está o ponto vital da presa, mesmo sem enxergar um palmo à frente do nariz. E o hipopótamo, como ele percebe o perigo que se aproxima nas águas escuras? Apesar de não ter superpoderes elétricos, ele tem uma mandíbula incrivelmente sensível à vibração. Todo o seu corpo é um sensor. Os hipopótamos se comunicam debaixo d'água através de sons e vibrações que viajam por longas distâncias. Qualquer movimento estranho, qualquer turbulência causada por um tubarão se aproximando, gera ondas de pressão que o hipopótamo sente instantaneamente. Quando o tubarão acha que está no modo furtivo, o hipopótamo já sabe que tem algo errado na vizinhança. Então, antes mesmo do primeiro dente encostar na pele, já temos uma guerra de informações acontecendo. O tubarão sabe a localização exata do hipopótamo pelos seus campos elétricos. O hipopótamo sabe que algo está se movendo de forma estranha pela vibração na água. O elemento surpresa, que é a principal arma do tubarão, já fica seriamente comprometido. O hipopótamo entra em estado de alerta, e um hipopótamo alerta é uma máquina de matar pronta para ser acionada. A pergunta agora é, mesmo alerta, a blindagem do hipopótamo aguenta um ataque direto? Vamos falar de defesa e blindagem biológica, começando pela muralha, a pele do hipopótamo. Ela tem cerca de 5 centímetros de espessura em várias partes do corpo, especialmente nos flancos e no pescoço. Mas não é só grossa, é densa, fibrosa e cheia de camadas de gordura por baixo. É como uma capa de caminhão de guerra. Para os dentes serrilhados do tubarão, que são projetados para cortar carne macia em alta velocidade, essa pele oferece uma resistência enorme. O dente pode até penetrar a superfície, mas vai encontrar uma barreira tão espessa e resistente que vai dificilmente causar um dano profundo e letal. Do lado do tubarão, a defesa não está na pele, mas no esqueleto. Os tubarões são peixes cartilaginosos, ou seja, não têm ossos. O esqueleto deles é feito de cartilagem, um material mais flexível e leve que o osso. Isso dá ao tubarão-touro uma vantagem incrível em espaços confinados e rasos, como os estuários. Ele pode contorcer o corpo, fazer curvas fechadas e, o mais importante, pode escapar de uma investida mais rapidamente. Se o hipopótamo tentar morder, o tubarão pode, em tese, torcer seu corpo para não ficar preso naquela mandíbula mortal. É a defesa pela mobilidade. Mas a maior defesa do hipopótamo talvez seja a mais simples, a sua massa. Estamos falando de um animal de 1.500 a 3.000 quilos. O hipopótamo não precisa apenas ser mordido, ele precisa ser tombado. Quando ele está parado no fundo do rio, ele é uma âncora viva. A inércia dele é monstruosa. Para o tubarão-touro, que geralmente ataca presas menores, tentar abater um animal desse porte é como um carro de Fórmula 1 tentar bater de frente com um tanque de guerra. A massa do hipopótamo funciona como uma barreira cinética. Para feri-lo seriamente, o tubarão teria que aplicar uma energia que ele simplesmente não tem. Após analisar os sensores, as armaduras e as armas, uma coisa fica clara: o tubarão-touro é um especialista em ataques cirúrgicos em presas indefesas ou menores. Ele é o predador perfeito para o seu nicho. Já o hipopótamo é um tanque de guerra, um especialista em defesa de território e em combate de curta distância, onde sua força bruta é imbatível. No ambiente confinado e turvo do estuário, quem realmente dita as regras? O especialista em emboscada ou o guardião que não foge da luta? Começamos a sintetizar os dados para chegar a um veredito. O tubarão-touro tem a mordida serrilhada, a velocidade e os sensores elétricos. É uma máquina de guerra moderna. O hipopótamo tem o peso, a pele grossa, a mordida de esmagar ossos e a proteção do grupo. É a artilharia pesada da natureza. Se pensarmos em termos de capacidade de causar dano letal imediato, o hipopótamo vence disparado. Uma mordida bem-sucedida do hipopótamo é o fim da luta para o tubarão. Já o tubarão precisaria de múltiplas mordidas precisas em pontos vitais para derrubar o gigante.
Na primeira parte desse confronto, vimos que o ringue é um dos ambientes mais traiçoeiros do planeta. Conhecemos as armas, os dentes serrilhados do tubarão contra os caninos de esmagar do hipopótamo. Vimos os sensores de alta tecnologia de um lado e a sensibilidade tátil e a força bruta do outro. A blindagem do hipopótamo parece impenetrável, mas a flexibilidade do tubarão não pode ser subestimada. E simulações mostram que, enquanto o tubarão planeja, o hipopótamo reage com uma violência coletiva impressionante. Mas a luta ainda não acabou. Até agora, analisamos a parte técnica, a engenharia por trás de cada um. Mas faltou o fator mais imprevisível de todos, o comportamento em combate real. Como o hipopótamo se comporta quando está encurralado e sozinho? E se o tubarão conseguir um golpe de sorte em um ponto vulnerável, como os olhos ou a região ventral do hipopótamo? Essas são as variáveis que podem mudar o rumo de uma batalha e que vamos explorar na segunda parte. Recapitulando rapidamente os trunfos de cada um antes da segunda parte. O tubarão-touro leva vantagem na furtividade, nos sensores de longo alcance e na agilidade para golpes rápidos. O hipopótamo, por sua vez, é imbatível na proteção coletiva, na resistência física, a pele grossa, e no poder de fogo de uma mordida só. É o clássico confronto entre um atirador de elite e um soldado blindado. Quem você acha que leva melhor num combate corpo a corpo? É importante lembrar que não estamos aqui para torcer por um ou por outro, mas para entender a ciência por trás da vida selvagem. Esses animais são incríveis e cada um é perfeitamente adaptado ao seu papel na natureza. O confronto entre eles não é um espetáculo de violência, mas sim um lembrete de como a natureza é complexa e de como as fronteiras entre os ecossistemas estão cada vez mais tênues. E cabe a nós, humanos, entender essas mudanças para proteger ambos. Por hoje é isso, pessoal. Deixem nos comentários quem vocês acham que vence essa luta, o hipopótamo ou o tubarão-touro. Não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais vídeos como esse, que já está no ar. Até lá, fiquem com a ciência e cuidem da natureza. Um abraço e até o próximo vídeo.